O Espírito Santo, causa e efeito na história da redenção. Desde o princípio, a presença do Espírito Santo revela um padrão divino de causa e efeito. Quando Deus libera seu Espírito, algo é transformado. Quando o homem responde, algo é estabelecido. Em toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo não é apenas um poder em ação, mas a própria manifestação viva da vontade de Deus, operando na história. O Espírito Santo no Velho Testamento, a causa que gera propósito. No Velho Testamento, o Espírito Santo aparece como a causa divina que capacita homens e mulheres para cumprir propósitos específicos. Em Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Antes que houvesse forma, ordem ou vida, o Espírito já estava presente. A causa é clara. Onde o Espírito se move, o caos não permanece. O efeito foi a criação organizada pela palavra de Deus. Ao longo da história de Israel, o Espírito vinha sobre pessoas, não para habitar permanentemente, mas para capacitar temporariamente. Em Juízes, vemos o Espírito do Senhor vindo sobre Sansão, Gideão e Jefté. A causa, a unção do Espírito. O efeito, libertação do povo, vitória sobre inimigos e restauração momentânea da ordem. Em 1 Samuel 16:13, quando Davi é ungido, o Espírito do Senhor se apodera dele daquele dia em diante. O efeito dessa causa foi um coração segundo o de Deus, sensível à sua voz, capaz de vencer gigantes e governar com justiça. Por outro lado, quando o Espírito se retirou de Saul, o efeito foi confusão, medo e decadência espiritual. Isso revela um princípio eterno. A presença do Espírito gera vida. Sua ausência expõe o vazio da alma humana. Os profetas também foram movidos pelo Espírito. Em Ezequiel 37, o vale de ossos secos simboliza um povo sem esperança. A causa da transformação não foi estratégia humana, mas o sopro do Espírito. O efeito foi vida, restauração e um exército em pé. O Espírito sempre foi a causa invisível por trás das grandes intervenções visíveis de Deus. A promessa do Espírito, a causa futura de uma nova aliança. Ainda no Velho Testamento, Deus anuncia uma mudança radical. Em Joel 2:28, ele promete derramar seu Espírito sobre toda a carne. Aqui, a causa futura aponta para um efeito eterno. Não mais o Espírito sobre alguns, mas em todos os que crerem. Não mais uma visita temporária, mas uma habitação permanente. Essa promessa revela o coração de Deus, transformar o interior do homem. Em Ezequiel 36:26-27, Deus declara que daria um novo coração e colocaria seu Espírito dentro do povo, fazendo com que andassem em seus estatutos. O efeito da presença do Espírito não seria apenas poder, mas obediência, santidade e transformação interior. O Espírito Santo no Novo Testamento, a causa da nova vida. No Novo Testamento, o Espírito Santo deixa de ser apenas uma capacitação externa e passa a ser a essência da vida cristã. Jesus nasce pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito e ministra no poder do Espírito. Em João 3, Jesus ensina que nascer do Espírito é condição para ver o reino de Deus. A causa do novo nascimento é espiritual. O efeito é uma nova identidade. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, a promessa se cumpre. O Espírito é derramado sobre todos. A causa foi a obediência e a espera em oração. O efeito foi poder, ousadia, unidade e crescimento da igreja. Onde antes havia medo, agora havia coragem. Onde havia divisão, agora havia comunhão. Onde havia silêncio, agora havia testemunho. O apóstolo Paulo ensina que andar no Espírito gera frutos visíveis. Em Gálatas 5, ele contrasta obras da carne e fruto do Espírito. A causa é clara. Quem se submete ao Espírito produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O efeito não é esforço humano, mas transformação sobrenatural. Causa e efeito na vida do crente hoje. O mesmo Espírito que agiu no passado continua operando hoje. A causa permanece: rendição, fé e obediência. O efeito é uma vida transformada. Quando o Espírito governa, há discernimento. Quando ele é ignorado, há confusão.
Quando ele é ouvido, há direção. Quando é resistido, há estagnação espiritual. O Espírito Santo não apenas consola, mas confronta. Ele não apenas capacita, mas santifica. Ele não apenas revela dons, mas forma caráter. A causa de uma vida cristã frutífera não está em métodos, mas em intimidade com o Espírito. O efeito dessa intimidade é uma fé viva, uma esperança firme e um amor que reflete Cristo. Conclusão: a escolha que define o efeito. Desde o Velho Testamento até o Novo, o Espírito Santo é a causa divina que gera vida, propósito e redenção. O efeito depende da resposta humana. Deus derrama seu Espírito. Cabe ao homem decidir se irá resistir ou se render. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, há transformação. Onde ele governa, há vida. Onde ele age, o impossível se curva. Que a nossa escolha diária seja viver segundo o Espírito, para que o efeito da sua presença seja visível em nós e através de nós, para a glória de Deus. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6.